Ferramentas básicas da qualidade, apresentado por Denner, Diogo, Franciele e Janderley, na disciplina Engenharia de Qualidade 1, Unifeb, 8º semestre. Nesse artigo será apresentado a importância das ferramentas da qualidade, para que bem mostramos a importância do mesmo, começando definindo cada uma, trazendo o pensamento e definições do autor para esclarecimento. Os resultados positivos de uma empresa estão relacionados a ferramentas aplicadas. Vou fazer uma pequena introdução. Com alta a competitividade e a maior exigência do consumidor, as empresas necessitam adaptarem rapidamente a tendência, melhorar a performance, agregar valores aos seus serviços e produtos. As ferramentas da qualidade são utilizadas para definir, manusear, analisar e propor soluções de conformidades identificadas que interferem no desempenho dos processos organizacionais a partir de técnicas e metodologias da qualidade. Entre as principais utilizadas estão as técnicas e matrizes, como folha de verificação, brainstorming, diagrama de Pareto, diagrama de causa e efeito, fluxograma e 5W2H. O objetivo de pesquisa desse trabalho é identificar das principais vantagens e da utilização de ferramentas da qualidade como diferencial competitivo das empresas brasileiras. A metodologia utilizada para elaborar esse trabalho foi a pesquisa bibliográfica em livros. Através dessa, foi possível identificar as principais vantagens da utilização de ferramentas da qualidade, como melhoria contínua, onde a empresa está em constante melhoria em seus processos, para que consiga não só satisfazer as necessidades dos clientes, mas também atender suas expectativas, aumentando assim a satisfação e a confiabilidade do cliente, trazendo os benefícios também para os clientes internos. As ferramentas de qualidade são métodos utilizados para a melhoria do processo e soluções de problemas em qualidade. O uso dessas ferramentas tem como objetivo clareza no trabalho, principalmente a tomada de decisões com base em efeitos e dados ao invés de opiniões. As ferramentas são utilizadas nas indústrias por ter grande capacidade de consciência em remover as causas do problema, onde se obtém uma maior produtividade e a redução de perdas. Essas ferramentas auxiliam na resolução do problema, utilizando técnicas específicas e gráficas que produzem melhores resultados do que o processo que procura não estruturados. As ferramentas da qualidade são técnicas que podem ser utilizadas como finalidade de definir, manusear, analisar, propor soluções para problemas que eventualmente são encontrados e interferem no bom desempenho dos processos de trabalho. As ferramentas da qualidade foram estruturadas principalmente a partir da década de 50, com base em conceitos, práticas existentes. Desde então, o uso das ferramentas tem sido grande valia para os sistemas de gestão, sendo um conjunto de ferramentas estatísticas de uso consagrado para a melhoria de produtos, serviços e processos. Para Cumming, 1993, os métricos estatísticos são ferramentas eficazes para melhoria do processo produtivo e a redução dos seus defeitos. Entretanto, é preciso que tenha em mente as ferramentas estatísticas são apenas ferramentas, elas podem não funcionar caso seja aplicada inadequadamente. Com isso, no estudo desenvolvido, utilizaram-se algumas ferramentas de qualidade, como tais folha de verificação, brainstorming, diagrama de Pareto, diagrama de causa e efeito, fluxograma e 5W2H.
Definitivamente aplicadas, 7 ferramentas poderão elevar a organização a elevar os níveis de qualidade por meio da solução eficaz de problema, diminuir custos com produtos e processos mais informações, executar projetos melhores, melhorar cooperação em todos os níveis de organização, identificar o problema existente nos processos, fornecedores e produtos, identificar causas raízes dos problemas, solucioná-los de forma eficaz e necessário saber para que serve cada ferramenta e como aplicá-las, pois somente assim será possível obter bons resultados. Segundo Vieira, 1999, a folha de verificação é uma planilha para o registro de dados. O uso de uma folha de verificação torna a coleta de dados rápida e automática. Toda folha de verificação deve ter espaço onde registrar local e data da coleta dos dados. De acordo com o Cume, 1993, quando for preciso coletar dados, é essencial esclarecer sua finalidade e ter valores que reflitam claramente os fatos. Além dessas premissas, em situações reais, é importante que os dados sejam coletados de maneira simples e num formulário fácil de usar. Uma folha de verificação é um formulário de papel no qual os itens a serem verificados já estão impressos, de modo que os dados possam ser coletados de forma fácil e concisa. É importante inicialmente garantir a objetividade na recolha de dados, definindo com precisão quais os dados serão necessários recolher, avaliar os resultados e os parâmetros ou fazer leituras que conduzam às perdas de tempo. Para que isso não aconteça, é desenvolvido um formulário ou ficha conveniente e bastante simples, elaborando onde as perguntas se encontram perfeitamente definidas, as quais permita a qualquer operador identificar rápido e correto quais os itens a registrar. Figura 1. Exemplo, folha de verificação. Fonte, coleção, gestão 2014. Diagramas de Pareto. É um gráfico de barras feito a partir de um processo de coleta de dados e é utilizado quando se deseja priorizar problemas ou causas relativas a um determinado tema. Vilfredo Pareto foi um economista italiano do século XIX que inventou o diagrama baseado nas distribuições de riqueza da sociedade, onde ele concluiu que 20% da população, poucos e vitais, detinham 80% da riqueza, enquanto o restante da população, muitos e triviais, detinham apenas 20%. A relação também é conhecida como a regra dos 80 por 20. A análise da curva de porcentagem acumulada pode ser útil para a definição de quantos tipos de defeitos devem ser atacados, para que seja possível atingir certo objetivo de resultado. Rotondaro, 2002. Segundo Ramos 2000, o diagrama de Pareto é usado quando é preciso dar atenção aos problemas de uma maneira sistemática e quando se tem um grande número de problemas e recursos limitados para resolvê-los. Figura 2. Exemplo diagrama de Pareto. Fonte, coleção, gestão 2014. Diagrama de causa e efeito. O diagrama de causa e efeito, também chamado de diagrama de Chikawa ou espinha de peixe, é uma ferramenta simples, muito utilizada em qualidade. Esse processo permite analisar e identificar as principais causas de variação do processo ou da ocorrência de um problema. Segundo Ramos, 2008, o diagrama de causa e efeito é uma figura composta de linhas e símbolos, que representam uma relação significativa entre efeito e suas possíveis causas. Esse diagrama descreve situações complexas que seriam muito difíceis de serem descritas e interpretadas somente por palavras. Existem provavelmente várias categorias de causas principais. Frequentemente, estas recaem sobre uma das seguintes categorias: mão de obra, máquinas, métodos, materiais, meio ambiente e meio de medição. O primeiro passo é definir o problema a ser estudado e o que se deseja obter. Segundo,
Estudar e conhecer o processo envolvido através de observação, documentação, troca de ideias com pessoas envolvidas. Terceiro, fazer reunião com pessoas envolvidas no processo e discutir o problema. É importante incentivar todos a exporem suas ideias. Quarto, após coletar todas as informações, organizá-las em causas principais, secundárias, terciárias, eliminando informações sem importância. Quinto, montar o diagrama e conferir com todos a representação da situação atual. Sexto, marcar o que é mais importante para obter o objetivo que se pretende alcançar. Figura número 3, exemplo, diagrama, causa e efeito espinha de peixe. Fonte, Campos 2004. Fluxograma. É uma das primeiras ferramentas quando se pretende estudar o processo. O diagrama tende a representar de forma mais simples, fácil e ordenada as várias fases do processo de fabricação, funcionamento de equipamentos e sistemas. Os diagramas são constituídos por etapas sequenciadas de decisão e ação, onde cada uma possui simbologia própria de ajuda a compreender o sistema. Início, ação e decisão. Segundo Ramos, grande parte da variação existente de um processo pode ser eliminada somente quando se conhece o processo de fabricação. Isto significa que a sequência de produção ou etapas influenciam na variabilidade final das características do produto. Figura número 4. Exemplo, fluxograma. Fonte, Coleção Gestão, 2014. 5W2H. Plano de ação. Este estudo menciona que a planilha 5W2H ou 4Q1POC é uma ferramenta que auxilia no planejamento das ações que for desenvolver. Ele é constituído de um relatório por colunas, cada uma delas acompanhada por um título, palavras da língua inglesa. Por quê, o que, quem, quando, onde, como e quanto. Utiliza-se o 5W2H para assegurar e informar um conjunto de planos de ação, diagnosticar um problema e planejar ações. No quadro utilizado nesta ferramenta, é possível visualizar a solução adequada de um problema, com possibilidade de acompanhamento de execução de uma ação, buscando facilitar o entendimento através da definição de métodos, prazos, responsabilidades, objetivos e recursos. A técnica utilizada consiste em descrever o problema, definindo como ele afeta o processo, as pessoas e as consequências posteriores a estas situações. Durante a execução do plano de ação, permite você saber os detalhes de quem é quem, por que está fazendo e o que está fazendo. Figura número 5, exemplo, 5W2H. Fonte, Coleção Gestão, 2014. Para finalizar, essas são as considerações finais. Esse trabalho buscou se identificar as necessidades de uma boa ferramenta da qualidade, visto que nos dias atuais é tratada com muita importância, pois é através dela que se obtém retorno dentro da empresa. Como bem frisado no decorrer de todo o trabalho, uma boa ferramenta implicará na melhoria dos serviços de atendimento ao consumidor. As ferramentas da qualidade agirão como controle entre a demanda e o suprimento, podendo proporcionar economia de escala nas compras e, consecutivamente, agindo como um protetor contra o aumento de preços e contingências. Foi descrito detalhadamente cada uma das 7 ferramentas básicas da qualidade e as suas aplicações. Foram apresentados os passos a serem seguidos e um exemplo de cada uma delas, para facilitar a sua utilização. Esse método e essas ferramentas são elementos simples que permitem a utilização dos mesmos, pois qualquer pessoa da organização, o que possibilita que a cultura da melhoria contínua seja implementada em todos os níveis organizacionais e operacionais. Apesar da simplicidade, elas são eficientes, permitindo assim que se atinja bons resultados e, consequentemente, alcançando bons lucros. Essas são as referências consultadas para realizar o trabalho. Obrigado.